E aí, tudo bem? Olha só o que chegou. Chegou o segundo ônibus do Quarteto Fantástico. Vou mostrar aqui em detalhes pra vocês todas as histórias, o que rola aqui. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede pra receber todas as notificações e mostra pra galera que tá ansiosa pra ver esse ônibus sensacional. Tirando aqui a sobrecapa. Aqui as capas, né, de todas as histórias, mas a gente vai mostrar em mais detalhes aqui. Essa capa aqui, que ficou sendo a capa do ônibus, a gente vai mostrar onde é que ela aparece aqui na edição. Vamos lá? Não vou mostrar essas coisas que vocês já estão, né? Vou explicar o que é índice, não precisa explicar isso, né? Vamos lá, vamos continuar da onde parou aqui da outra vez. Começa com a história da Tropa Alpha, que tem relação, né, um crossover aí, Quarteto Fantástico Tropa Alpha. Isso aqui já saiu pela Panini nos maiores clássicos da Tropa Alpha. É bem legal. O Asu e o Namor enfrentam o mestre aqui, vilão da tropa. E aí a gente já vai direto para o julgamento de Reed Richards. Chega o surfista prateado, eles se reúnem. O Reed sumiu, eles vão tentar descobrir o que aconteceu com ele. E eles são levados para planeta distante ali onde ele vai ser julgado. Tá lá Imperatriz Lilandra. E aqui a gente vê que o John Byrne está na história. John Byrne é transportado também para esse planeta onde vai acontecer o julgamento do Reed Richards. Já como falei isso em outros vídeos, né? Para mim essa é a melhor história da fase do Byrne. Olha esse desenho. É sensacional. E aqui a gente vê todas as criaturas tendo uma consciência, aqui a eternidade, aparece o Odin, é muito legal. Essa história aqui é legal também, tem o Coisa se envolvendo numa questão aqui com o dono de um parque de diversões meio excêntrico, que está querendo fazer umas coisas meio doidas aqui com a Terra. E aí aparece o Topeira, na história seguinte, Coisa precisa se aliar ao Topeira para lidar com essa ameaça aqui. Aqui a Susan estava grávida nessa época. É até divertido, eles enfrentam uns personagens, parece o Mickey Mouse. Aparece esse monstro, que é o monstro que apareceu na primeira história, né, do Quarteto Fantástico. Aqui temos uma história do Coisa, que mostra o quarteto indo para as Guerras Secretas. Não é desenhada pelo Byrne, mas é importante, porque eles vão para as guerras nessa edição aqui. Quando a gente voltar para o quarteto, já vai ser, né, depois acontece a minissérie Guerras Secretas, que lógico não tem aqui, e aí eles retornam já com a Mulher Hulk como membro. Mas antes tem essa história aqui do Ardiloso invadindo o edifício Baxter. E daí vamos para a história propriamente dita, em que os Vingadores, esses são os Vingadores que não tinham ido para as Guerras Secretas, aguardando para ver o que tinha acontecido com os outros Vingadores. E também temos aqui o retorno do quarteto, agora com a Mulher Hulk como membro. E nessa história aqui é uma história em flashback. O pessoal está no hospital, que a Sue teve muita dor, está hospitalizada por conta da gravidez. Enquanto isso, a Alicia lembra aqui de uma coisa que aconteceu na época que o Coisa ainda fazia parte do quarteto, que eles enfrentaram uma vilã chamada Carisma. E é uma história meio da Sue com o Coisa, né? Sue Richards, a mulher invisível, garota invisível na época, e o Coisa. Aqui essa história antológica do nascimento, né, do bebê, em que estão lá Michael Morbius, Walter Lankowski e Bruce Banner para tentar ajudar, porque o bebê estava com um problema para nascer por conta da radiação. Aqui o quarteto foi exposto, né, os raios cósmicos. E outro especialista em radiação que eles precisam convocar é o Dr. Octopus, inimigo do Homem-Aranha. Parece uma história meio comum de ação aqui, o Richards brigando com o Octopus para tentar trazer ele para poder ajudar. Mas o final da história, que é antológico, eu não vou dar spoiler, não vou até cobrir aqui. Mas esse quadrinho aqui com esse preto em volta é uma das coisas mais bonitas que eu já vi assim, em história em quadrinhos. Deem uma lida depois para vocês conferirem.
Essa história é legal. Também temos aqui o quarteto enfrentando a máscara do Dr. Destino, que estava lá no edifício Baxter. E aí a gente vai para um anual do quarteto que nunca foi publicado no Brasil. Ele também não é desenhado pelo Byrne, mas o roteiro é do Byrne. O quarteto vai para o casamento do Raio Negro com a Medusa, mas aí eles enfrentam esse Kree e esse Skrull aqui, ó, tá vendo? Esse Skrull e esse Kree. Esses são personagens que apareceram na época da saga da Fênix Negra. Olha aqui o Wolverine, a Tempestade, na época que eles tiveram aquela briga lá na Lua, no fim da saga da Fênix. Esse era o Skrull e o Kree que estavam brigando. E esses caras acabam interferindo no casamento do Raio Negro com a Medusa, porque que acontece na Lua, né? A Attilan ficava na Lua nessa época. É uma história inédita, eu como vocês vou ler pela primeira vez. Aí vamos para Terminus. Eles vão enfrentar aquela criatura gigante, o Terminus. Olha o Wyatt Wingfoot, amigo do quarteto, namorado da mulher Hulk. Nessa época ainda não era namorado, né? Ia conhecer ela aqui, na verdade, eu acho. Primeira parte do confronto com o Terminus. Olha o tamanho do bicho perto deles. E aqui a segunda parte. Aqui já começa o Johnny e a Alicia ter um certo envolvimento aqui. Johnny ia furar os olhos do Ben Green. E aqui o confronto do quarteto com o Terminus, essa criatura gigantesca alienígena. Aqui começa aquele arco em que o Reed reencontra o pai dele. Essa história é bem legal, que mostra uma história em flashback, e o Byrne ele tenta emular o traço do Jack Kirby. Ele desenha igual o Jack Kirby para mostrar essa história no passado. É bem legal como o Byrne tenta imitar o jeito de desenhar do Jack Kirby. Isso é só a introdução para que depois eles vão para onde eles acham que está o pai dele, que é num reino futurístico. Eles pegam a máquina do tempo aqui, vão parar nesse futuro maluco que é uma espécie de deserto misturado com faroeste, misturado com, em vez de cavalo, os caras andam numas criaturas voadoras aqui, metálicas. E é nesse lugar doidão em que o Reed acabaria reencontrando Nathaniel Richards, pai dele. Aqui ele tinha uma outra mulher e um filhinho nesse outro reino aqui. E ele acaba percebendo que existe um senhor da guerra, que é como se fosse um ditador desse lugar. Ele fica achando que é o pai dele, mas aí tem uma reviravolta aqui no final que eu não vou contar pra vocês. Essa página aqui é inédita, ó, não foi publicada pelo Abril, depois eu vou ler pra entender. Essa história do Coisa nunca foi publicada no Brasil também, é uma história solo do Coisa no mundo do Beyonder, em que ele vive uma aventura lá, começa a aparecer umas criaturas tipo Drácula, lobisomem. Vamos entender melhor isso aqui depois. Múmia, um monte de monstros clássicos aí do cinema. E essa é uma história do Quarteto Fantástico que também não foi publicada no Brasil, que é a continuação daquela história solo do Coisa no mundo do Beyonder. Enfrentando aqui lobisomem. Esse cara parece o Juiz Dredd. Isso aqui que tinha sido publicado só no Brasil, que é o simbionte alienígena fugindo do edifício Baxter. Essa história solo da mulher Hulk, que ela tá tomando sol de topless, e o cara vai de helicóptero lá e tira foto, e daí quer publicar, e ela tenta impedir que ele publique as fotos. É bem divertida essa história. E aí vamos para essas histórias aqui, que mostram Johnny apaixonado pela Alicia, Wyatt já tendo um relacionamento aqui com a mulher Hulk. O Reed e a Sue estavam morando nos arredores lá de Connecticut, se eu não me engano, o New Hampshire, não lembro agora. Eles moravam num lugar mais afastado. E aí aparece uma mulher doidona aqui que tinha um pacto com o demônio, essa mulher aqui, Alma Chalmers. E eles vão ter que lidar com essa mulher demoníaca aqui. E aí nessa história é a continuação e é também o retorno do Coisa para a Terra. Mas ele não volta para o quarteto, ele volta para a Terra, descobre que a Alicia está com o Johnny, fica pé da vida, eles brigam. Enquanto isso, o Mephisto aqui ataca o Reed e a Sue.
Se você que estava querendo ver o Mephisto e não viu até agora no MCU, pode ver o Mephisto aqui, tá? Fica tranquilo. Olha que ele faz umas coisas bizarras com o quarteto. É bem legal. E também essa história é um crossover com a saga Guerra dos Espectros, que era a saga do Rom. Lembra do Rom, Cavaleiro Espacial? O Rom não aparece, mas aparecem os espectros enfrentando Coisa. E aqui o Coisa avisa que não vai voltar para o quarteto. Então até o fim do run do Byrne é a Mulher Hulk que fica como quarto membro. Essa história é sensacional, Doutor Destino, a origem do Doutor Destino por John Byrne. Muito legal, muito legal. Principalmente essa parte aqui em que ele coloca a máscara incandescente na cara. Destrói de vez o rosto. E aí o que acontece? O edifício Baxter é desgrudado do chão, é jogado no espaço e explode. John Byrne fazia umas mudanças muito radicais, né, na mitologia dos personagens. Então que, além de tirar o Coisa da equipe, colocar o Johnny namorando a Alicia, ele destrói o edifício Baxter. O Quarteto Fantástico precisa estar lá no espaço, consegue retornar, e o jeito como eles conseguem retornar é muito inteligente, o jeito como eles usam, o John Byrne usa as leis da física e os poderes do quarteto, e eles conseguem retornar, vão para Lativéria e veem quem que é o tal do Doutor Destino que está atacando eles, porque na verdade o Destino estava considerado como morto nessa época. Eu também não vou contar, depois vocês leem aqui. Aqui começa o arco do Homem Psíquico, em que a Susan se transforma na vilã Malícia, ou Malice, não sei como eles vão traduzir aqui, Malícia traduziram. Eles enfrentam ela, ela é controlada pelo Homem Psíquico, ela sofre umas questões psicológicas muito fortes durante essa saga. Aparece o Demolidor. Tem várias partes, tem 5 partes. Toda essa saga foi publicada numa edição da Salvat, capa vermelha da Mulher Invisível. E aí eles conseguem, com muito custo, trazê-la de volta. Aqui eles mostram que teve uma parte da saga que saiu na minissérie Secret Wars 2, Guerras Secretas 2. Também é publicado esse trecho. A capa foi publicada aqui, ó. A capa do Omnibus é essa capa aqui, da edição 282. Aqui temos o Franklin Richards tendo um sonho em que ele encontra o Quarteto Futuro, depois ele ia acabar se unindo ao Quarteto Futuro. E aqui eles decidem voltar e ir até o reino do Homem Psíquico, que ele fica no reino do microcosmo lá, eles diminuem é como se fosse o reino quântico, né, que tem agora no MCU. É lá que está o Homem Psíquico, e eles vão até lá para enfrentá-lo. E aqui essa história é muito legal, que mostra a Sue tendo como se fosse um pesadelo, lidando com todos os seus traumas. Principalmente aqui, ó, em que ela vê o marido como um cara super velho e ela como uma menininha, mostra como ela tinha essa coisa dele ser muito controlador com ela, é muito legal isso aqui. E aí ela tem o confronto final com o Homem Psíquico, que causou vários traumas para ela. A Mulher Hulk também passa uns maus bocados aqui, nesse reino maluco aqui do Homem Psíquico. E no final da história, a que era chamada até hoje de Garota Invisível muda o nome para Mulher Invisível, como se fosse um amadurecimento da Susan Richards. Essa história é demais, é aquela história em que o garoto bota fogo no próprio corpo para imitar o Tocha Humana, uma história antológica também do quarteto, muito bonita, muito triste. O Tocha fica pensando se ele deveria desistir de ser herói por causa disso. Aqui é o anual do Quarteto Fantástico, que tem crossover com o anual dos Vingadores. É o confronto deles com os Skrulls. Arte final do Joe Sinnott. Desculpa, tá rolando uma obra aí, tem um cara martelando, mas é assim que vai ser, né, moçada? Bem legal essa história, eles vão pro espaço e aí eles dão de cara com os Vingadores. Essa história ia continuar na Vingadores anual. Aqui os Vingadores da época. Os Skrulls, aqui a segunda parte, também com desenhos do Byrne, mas com o roteiro do Roger Stern. Os Vingadores da época, o Mônica Rambeau, Star Fox, irmão do Thanos, Cavaleiro Negro, Vespa, Capitão América, Hércules.
Também um confronto com os Skrulls. Nessa história, os Skrulls perdem a capacidade de se transmorfar. E isso causa uma série de problemas ali para eles. Mas eles são mostrados como uma raça vilanesca, né, nos quadrinhos. É como se fosse um bom castigo aí para tudo que eles estavam tramando fazer aqui. Aí sim, ó, Fênix retorna, Jean Grey retorna à vida. Ela tinha voltado à vida numa edição dos Vingadores e aqui na edição do Quarteto eles mostram como a Jean Grey pode ter sobrevivido. Eles mostram que a Jean era uma entidade e a Fênix era outra entidade. Essa história foi muito mudada, teve uns trechos que foram redesenhados e o Byrne ficou pé da vida. No fim da edição tem as páginas originais desenhadas pelo Byrne. Isso é muito legal, pra gente ver o que mudaram aqui na narrativa do Byrne. Depois a Jean ia entrar pro X-Factor, né? Agora aqui nessa história a gente é explicado como que o Doutor Destino sobreviveu e pôde participar das Guerras Secretas. É uma puta explicação maluca, que mesmo eu não lembro de cabeça agora para explicar para vocês. Mas é isso, a mente dele estava no corpo de outro cara e é retirado um destino de outra época no tempo para participar das Guerras Secretas. Mas tem mais coisas ainda nessa explicação doida aqui do Byrne. Depois eu vou reler aqui. Aí volta o Blastar para enfrentar o Quarteto. E no fim da história retorna o Aniquilador. E nessa história do Aniquilador, o Reed aparentemente acaba morrendo. E aí fica só a Sue, o Johnny, a Mulher Hulk e o Nick Fury acaba se juntando a eles. Quando eles voltam para a Terra, eles veem que eles estão no ano 1936, eles voltaram no tempo. Essa capa aqui é uma homenagem à primeira aparição do Superman, olha que legal. E aí eles estão tentando arrumar um jeito de voltar para casa, mas o Nick Fury vê que ele está nessa época, e o que ele decide fazer? Ele decide aproveitar, dar um pulinho na Alemanha e matar o Adolf Hitler antes que ele crie toda a destruição que ele criou, que ele seja responsável pelo Holocausto, né? Mas o Quarteto Fantástico sabe que mudar a história assim não seria uma coisa interessante, poderia causar muitos problemas. Além do que, tirar uma vida humana é contra os princípios deles. Então eles vão lá para tentar impedir o Fury. E aí no fim da história, o Reed retorna. Essa é a última história desenhada pelo Byrne. Eles vão estar tendo uma bolha numa cidade chamada Central City. Estão lá os Vingadores da Costa Oeste também. E o Quarteto chega lá para ajudar. E no fim da história, a gente vê que o tempo está correndo muito rápido aqui dentro e eles são venerados como se fossem deuses, o Quarteto. A partir daqui já é desenhos do Jerry Ordway, mas o Byrne ainda faz o argumento da história. E daí, essa história tem uma última parte aqui, que já não tem mais a participação do Byrne. Roger Stern, Byrne já tinha saído da Marvel, mas ela fecha aqui esse arco e também consideramos o fim da era Byrne no Quarteto. E aí temos outras coisas aqui, né? Isso aqui, que é demais, isso aqui é a última história de Galactus, uma coisa inédita no Brasil, olha, pintura, as cores totalmente diferenciadas, isso foi publicado na Epic Illustrated. Mas infelizmente, essa história aqui não teve final, a revista foi cancelada, ela ficou inacabada, está inacabada até hoje, mas finalmente a gente vai ter acesso a isso que nunca foi publicado aqui. Muito bonita a arte, sensacional. Aí a gente tem aqui, ó, o que aconteceria se os Vingadores nunca tivessem recebido seus poderes. Isso aqui é bem legal. Eles acabam virando como se fosse Desafiadores do Desconhecido, né? Que o Quarteto foi meio que inspirado nos Desafiadores do Desconhecido da DC. Eles são pessoas sem poderes, mas que continuam desbravando aí as coisas, né? O universo, os mistérios do universo. Tal. Essa aqui é uma edição em que teve algumas páginas, é uma história do Kirby que teve algumas páginas adicionais pelo Byrne, eles publicam essas páginas adicionais.
Umas pin-ups aqui. Aí tem essa edição aqui do Coisa. É uma história que eu falei que ia sair essa aqui. É uma história em que o Coisa tá reclamando com a Marvel, que estão zoando ele muito na caracterização dele nas histórias. Ele vai lá no escritório da Marvel, briga com John Byrne. Histórias divertidas agora. Essa aqui da What The, que é uma história de palhaçada também, para tirar sarro da própria Marvel, do Superman. Até o traço do Byrne fica mais cartunesco, que é tudo uma brincadeira aqui. Outra história em que o Dr. Destino resolve ser o Papai Noel. Essa palhaçada aqui, umas coisas divertidas. Saiu também na What The. Isso aqui é demais, como se fosse um roast. Sabe o que é o roast? Aquela fritada. Quando uma pessoa vai lá e é sacaneada pelos humoristas, pelas pessoas. Eles fizeram isso aqui com o quarteto. Olha aqui, como se fosse uma fotonovela com fotos dos próprios artistas. Ó, o John Byrne, Mark Greenwald, vários artistas aí da época brincando. Isso era publicado no final das histórias, ou na revista Marvel Age também. Algumas capas da revista Marvel Age. Matérias da Marvel Age. Aqui tem muito mais extra do que no primeiro ônibus, cara, moçada, é muito legal. Desenho antigo do Byrne. Um monte de coisas extraídas aí de um monte de lugares diferentes. Olha isso aqui é clássico, né? Todos os personagens relacionados ao quarteto. Esse aqui é um desenho mais recente dele. Olha quantas vezes ele homenageou a capa do número 1 do Quarteto Fantástico em várias revistas diferentes. E um monte de capa aqui de várias edições que ele desenhou, né? Primeira da Tropa Alpha, do Coisa, Graphic Novel da Mulher Hulk, capas da Marvel Age, Marvel Saga. Muito rico, muito cheio de extras. Olha isso aqui. Completo, moçada, demais. Vocês, se puderem, tenham isso na coleção de vocês, porque é sensacional. Até a capa do Homem-Aranha aqui, que nem foi tão legal assim, eles colocaram aqui. Um monte. Aqui mais um monte de desenhos de personagens feitos pelo Byrne. Aqui as páginas que eu falei que foram adulteradas, as páginas originais daquela história que a Jean Grey volta. E aqui as capas dos Visionaires, que era como deveria ter continuado aquela coleção, os maiores clássicos, né? Que seriam essas capas aqui, até o final da fase do Byrne. Aqui essa capa demais do Coisa. Galera, é isso. Como sempre, eu recomendo que vocês tenham isso na coleção de vocês, se vocês puderem, porque, pra mim, é um dos maiores materiais já produzidos pela Marvel em todos os tempos. Então, fica aqui a recomendação. Comprem se puderem e prestigiem, porque isso aqui é sensacional. Valeu, a gente se vê logo logo aí nos próximos vídeos. Até mais!